bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like, é muito importante o like para que o YouTube entenda que o vídeo é bom, é de qualidade e nós sabemos que tudo que é feito é para a glória do nome do nosso Senhor. E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos. No nosso estudo de hoje, nós vamos ver sobre o lamento de um povo exilado, mas logo após a nossa vinheta. O sentimento do povo de Judá lá no exílio, fora da pátria deles, era um sentimento de muita tristeza, por isso eles fizeram um lamento. Vamos ao nosso tema, o lamento de Israel. Nosso texto base está no Salmo 137, verso 1. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Esse salmo é um salmo de lamento, nós não sabemos quem foi o autor. Alguns atribuem ao rei Ezequias, outros ao profeta Jeremias, mas o contexto é o contexto que o povo de Judá viveu lá no cativeiro da Babilônia. E nesse lamento nós vemos a demonstração de tristeza, de dor e de desânimo. E lamento é isso, é um queixume prolongado que exprime dor, desgosto e tristeza. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia de lamentos. Por exemplo, o lamento de Jeremias. Jeremias capítulo 13, verso 17, que diz: "Contudo, se não ouvirdes, prantearei em secreto por causa do vosso orgulho, e os meus olhos chorarão amargamente e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Eterno foi levado cativo." O profeta Jeremias, ele não foi levado cativo para Babilônia juntamente com o povo de Judá. E o profeta Jeremias, ele ficou em Jerusalém com o restante dos pobres. Mais tarde, ele foi levado contra a vontade dele para o Egito. Jeremias capítulo 51, verso 50. "Vós que escapaste da espada, ide, pois, depressa, não permaneceis um só momento, ide, lembrai-vos com devoção de Yahvé, vosso Deus, em terras distantes, pensai com carinho em Jerusalém." Olha que tremendo! Jeremias já estava falando para o povo, inclusive alguns depois que foram também levados cativo para a Babilônia, que eles deveriam se lembrar com carinho lá de Jerusalém. Outra pessoa que fez um lamento foi Daniel, após ele entender que as profecias ditas pelo profeta Jeremias referia-se ao tempo de 70 anos de cativeiro lá na Babilônia. Ele faz uma oração ao nosso Senhor como um lamento. Vamos conferir Daniel capítulo 9, verso 3 e verso 4. "E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos." Nesta oração, Daniel fala justamente sobre a infidelidade do povo de Judá. Daniel 9, versículo 5 e versículo 6.
pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. O povo de Israel estava na Babilônia se lamentando, mas o profeta Daniel, ele estava comentando com o Senhor justamente o pecado do povo. Estava diferente da situação daquele povo que estava lá na beira do rio, lamentando, chorando e se lembrando de Sião. Mas outro lamento que nós vemos também dentro do contexto do exílio é o lamento de Neemias, após Neemias saber da situação que estava Jerusalém. Neemias capítulo 1, verso 4 e verso 5, sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Neemias, ele falou ao Senhor sobre as advertências que Deus havia dado a Israel. Neemias capítulo 1, verso 7 e verso 8, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. É interessante a gente ver o lamento de Neemias, não é muito diferente do lamento de Daniel, mas tem outra pessoa que fez um lamento. E esse lamento que essa pessoa fez, que nós vamos ver, não foi no cativeiro, não. Salmo 55, verso 16 e verso 17, que diz: Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Olha que tremendo. De tarde, de manhã e ao meio-dia, lamento angustiado, e ele ouve a minha súplica. Deus ouve quando nós falamos com o Senhor, quando nos derramamos diante do Senhor, quando nosso lamento é com o Senhor. Pode ter certeza, o teu Deus ouve a tua voz. No versículo 1, que é o nosso versículo base, o salmista está demonstrando muita tristeza. A Babilônia, ela era cortada por diversos canais e, segundo os estudiosos, todos eles eram vertentes do rio Eufrates ou do rio Tigre. Salmo 137, verso 1, vamos ver nosso tema de novo. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Nós vamos ver essa questão dos rios da Babilônia, porque o profeta Ezequiel, ele, quando vai para a Babilônia, ele fica perto do rio Quebar, e lá no rio Quebar ele teve visões de Deus. Ezequiel capítulo 1, verso 1, no 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Olha que tremendo! Ele teve o quê? Intimidade com Deus, ele manteve a comunhão com Deus. Ele não estava em Jerusalém, mas Deus é Deus que está em todos os lugares. Deus é Deus onipresente e ele estava em comunhão com Deus e Deus falou com ele e ele deu visões ao profeta Ezequiel.
O sacerdote Esdras, ele orou juntamente com o povo lá no rio Ava. Esdras capítulo 8, verso 21, que diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então, já no caso, o sacerdote Esdras, ele aproveitou aonde ele estava, o lugar que ele estava, e ele foi pedir ao Senhor, ele foi falar com o Senhor, ele foi apresentar ao Senhor as necessidades dele. Daniel, ele já estava junto ao rio Tigre, quando o anjo Gabriel veio trazer a ele a resposta da oração dele. Daniel capítulo 10, verso 4. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande e rápido rio Tigre. É importante você entender que Deus é Deus onipresente, que Deus está com você quando você o busca, quando você caminha com Ele, quando você está junto a Ele, Ele está junto a você. E os exilados, junto aos rios, o que eles fizeram? Eles choravam, eles estavam perplexos, eles não estavam achando saída, eles estavam tristes lá. Ao invés deles estarem clamando ao Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor, eles estavam se lembrando de Sião. A tristeza dos judeus era tão imensa, porque Deus os havia advertido constantemente e ao invés deles se arrependerem e voltarem-se para Deus, eles faziam coisas ruins, eles afrontavam mais e mais a Deus. Jeremias capítulo 44, verso 4 e verso 5, e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais estas coisas abomináveis que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Eles estavam imersos na idolatria. Vamos ver um exemplo? Quando eles afrontam o profeta Jeremias, um pouco antes dos poucos que restaram em Judá irem para o Egito, eles falaram para Jeremias que tudo o que estava acontecendo a eles era porque eles deixaram de oferecer incenso à rainha dos céus. Jeremias capítulo 44, verso 18, verso 19. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecemos libações sem nossos maridos? Então a gente vê, eles estavam acreditando que quem abençoava eles era a rainha dos céus. E os sacerdotes, eles também estavam confiando que eles não seriam levados cativo, porque lá em Jerusalém tinha o templo do Senhor, mesmo eles sendo advertidos. Tudo que eles faziam era ao contrário do que Deus mandava eles fazer, porque eles acreditavam que eles estavam seguros, que Jerusalém não seria sitiada, que Jerusalém não sofreria, porque o templo de Deus estava com eles. Jeremias capítulo 7, verso 3, verso 4 e verso 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este.
Eu tratarei este templo que leva o meu nome e sobre o qual depositais a vossa confiança, o lugar de adoração que vos dei e aos seus pais, da mesma maneira que tratei Siló. O Senhor, ele advertia, mas quantas vezes muitas pessoas colocam a sua confiança, se sentem protegidos, ou porque lê a Bíblia, ou porque vai na igreja, ou porque ora, mas a nossa confiança, a nossa segurança está em andar com Deus, em caminhar com sinceridade diante do Senhor, em fazer o que agrada ao nosso Deus. E Deus falou através do profeta Jeremias e também através do profeta Daniel. Jeremias capítulo 29, verso 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Mas enquanto não se cumprisse os 70 anos, olha o que Deus falou. Deus orientou aquele povo a viver em paz na Babilônia. Jeremias capítulo 29, verso 5 ao verso 7. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olhando esta situação dos judeus, nós podemos olhar para nós. Em quem temos nós colocado a nossa esperança? Deus tratou com Jerusalém. O povo estava desolado lá na Babilônia. Sentados à beira dos rios, choravam e se lembravam de Sião. O Senhor, ele nos deixa muitas advertências através da palavra dele, e muitos não fazem diferente dos judeus antes do cativeiro. Muitos fazem o que querem fazer, se apoiando no seu próprio entendimento, só se lembrando que Deus é amor e se esquecendo que Deus, ele também é justiça. Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 4 e verso 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Olha que tremendo! Pela graça vocês são salvos, pelo favor do Senhor, pelo imensurável amor do nosso Deus. Mas o mesmo atributo do nosso Deus, que é o amor, não anula o atributo do nosso Deus, que também é justiça. Romanos 1, verso 16 a 18, Paulo fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Eu vou começar a concluir. Assim como Deus advertiu aos israelitas, e eles ignoraram, ele, na sua misericórdia, na sua graça, na sua bondade, ele nos adverte também ainda hoje. Nós vimos que o povo que estava no exílio da Babilônia, eles estavam se lamentando, eles estavam vivendo um momento de muita angústia, de muita tristeza, porque eles ignoraram as advertências dadas pelo nosso Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2 diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante o seu Filho,
a quem constitui o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Aquele povo de Israel estava no cativeiro, vivendo o sofrimento, a angústia, porque eles não deram credibilidade à palavra de Deus que foi proferida pelos profetas. Que nós possamos dar ouvido, que nós possamos obedecer à voz do nosso Senhor, que através do seu Filho Jesus, Ele nos deixa na palavra de Deus tudo aquilo para o nosso ensinamento, para que não precisemos chorar, nos lamentar. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.